Mateus capítulo de número 6, nós leremos a partir do versículo 25, que diz assim a palavra de Deus. É Jesus falando aos seus discípulos no monte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai celestial, as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupem com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, isto é, os que não creem em Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Pai querido, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais nesta hora, para que o Senhor continue nos falando, com a Sua voz mansa e suave. Eis-nos aqui, Pai, como a Tua igreja, como o Teu povo, como Teus discípulos. Fale conosco. Traga, Senhor, a iluminação desta palavra ao nosso coração. Amém. Amados, aos discípulos de Jesus, lembra, Jesus está num monte, como Moisés estava num monte, dando as tábuas da lei, e embaixo, em volta do monte, as 12 tribos de Israel, acampadas no deserto. Agora Jesus está num monte, com 12 discípulos, e a multidão em volta, e ele está ressignificando agora a lei, porque ele é o novo legislador, o verdadeiro legislador e cumpridor da lei. Aí neste contexto que nós estamos estudando, o capítulo 5, 6, hoje terminaremos o capítulo 6, ele vem dizer aos seus discípulos, linkados ao versículo que terminamos o domingo passado, que é o versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e aborrecerá o outro. Vocês, portanto, não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Linkado a esse versículo, terminando essa fala, ele diz: vocês não andem preocupados. Outra versão diz: não andem ansiosos. Mas eu prefiro essa versão que diz de preocupação. Mas Jesus não fica ansioso no século 21. Como não ficar ansioso? Você tem certeza dessa fala, Jesus? Como que diante dos desafios da pós-modernidade, dos dias atuais, eu não ficarei ansioso? Não tem jeito, Jesus, o senhor deve ter equivocados. Não, Jesus não se equivocou. Ele vem dizer que é mais do que ansiedade. Ele vem dizer
de uma preocupação. A ansiedade, ela tem seu ponto positivo. A ansiedade é aquele cortisol que o nosso cérebro libera quando nós estamos diante de uma ameaça, diante de um possível assalto, de um possível atropelamento, de um animal que vai nos atacar. Aí o nosso cérebro, para nos proteger, libera o cortisol, e o cortisol, uma vez liberado, te deixa em posição de alerta, de cuidado. E se a ameaça continua, daí libera-se a adrenalina, e o seu coração bate mais forte, o seu coração dilata, aliás, o seu pulmão dilata para receber mais ar, porque você precisa ou enfrentar a ameaça, ou correr da ameaça. Essa ansiedade é natural, ela é saudável, ela é necessária. Porém, quando ela vira preocupação, quando ela se generaliza, ela se torna maléfica, prejudicial. Tanto é que a psiquiatria, ela vai relatar e diagnosticar e catalogar a ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada é o quê? É que o organismo está desregulado, a psique está comprometida com a sua capacidade de percepção, e o cérebro libera cortisol e adrenalina toda hora, mesmo diante de situações que de fato não são situações de risco. Diante do amanhã, diante do futuro, começa a se liberar esses hormônios e você começa a sentir-se ansioso generalizadamente. E com isso, predispõe no seu ser a possibilidade de você ter depressão, crise do pânico e todas as fobias que estão relatadas na atualidade. São situações que não são reais. A mente produz isso por causa da preocupação que, uma vez canalizada, gera ansiedade, a ansiedade se generaliza e você tem a saúde comprometida. Alguns com sintomas físicos, taquicardia, aquela sensação de que o seu coração vai sair pela boca. Você já experimentou isso? Diante do medo? Quando você toma aquele susto, às vezes eu brinco de assustar a Pretinha e a Gabi lá em casa, mas aquela sensação que você vai sair pela boca, o coração. Aí alguns têm sudorese, outros travam, como o animal, a presa, para diante da serpente, né? O pessoal diz que a serpente tem um encantamento. Não, serpente não encanta ninguém, não. É que o metabolismo da presa se assustou tanto com a serpente que ela trava, você fica estagnado, parado, não tem ação. E isso acontece por causa dos mecanismos que eram para ser para o nosso bem, para a nossa defesa, mas uma vez desregulados, eles acabam sendo prejudiciais para a nossa saúde física, emocional, relacional, enfim, causam transtorno, já chamam transtorno de ansiedade, transtornos psicossomáticos. Mas o que tem a ver com a mensagem, Paulo? Tem tudo a ver, porque Jesus já nos ensina, aos discípulos de Jesus, ele ensina uma forma de não ficar ansioso, de não ficar preocupado. E é interessante que eu preparando essa mensagem, é lógico que Deus falou primeiro comigo, e muito, e eu tenho essa tendência, eu já tive uma ansiedade generalizada, acredite ou não, mas já, tomei remédio um tempo, falou, nossa, pastor tomava remédio, você não toma? Por que você não toma? Por algum período precisa tomar. Não, mas é remédio, é coisa de louco. Ué, você não toma remédio para pressão alta, toma remédio para diabetes, toma remédio quando está com dor nas costas, você cuida dos outros órgãos, por que você não cuida da mente? Às vezes é preciso intervenções medicamentosas, claro, assistido por um profissional, é normal, nós somos gente, e também terapêuticas, nós precisamos. Ué, eu vou no médico falar que eu estou com pressão alta, medir pressão, diabetes, etc., tantas outras enfermidades, doenças autoimunes, enfim. Tem, irmão, aqui tem um aparelho no coração que dá choque, se ele infartar, o aparelho resolve o problema dele. Então, se você cuida do corpo, do físico, por que não cuida da mente? Indo conversar com um terapeuta, indo falar sobre você, que 70% para a correção da ansiedade
Às vezes precisa da intervenção medicamentosa, mas às vezes precisa da fala. A fala é o grande remédio. Daquilo que você não se fala, você não se cura. Então, o processo terapêutico de falar é o processo da escuta livre, flutuante. Isso é saudável. Tem muitas pessoas que estão embuchadas, né? Entalada, está aqui para falar e não consegue falar, porque se falar com o marido bate, se falar com a esposa dá piti, se falar com os filhos saem de casa, se falar com o patrão ganha as contas, se falar com... Enfim, não tem... Aliás, ninguém nem escuta mais a gente, fala a verdade. Agora até o WhatsApp tem um negócio, você clica, é 1, 1,5, 2, né, para você escutar o áudio bem correndo. Porque daí você ouve e não sabe nada, né? Claro que para quem trabalha com o WhatsApp é preciso, porque senão você fica 3 meses para ouvir o áudio de um dia, né? Mas para a gente que tem tempo, porque ninguém quer escutar ninguém mais. Eles estão falando e nós estamos correndo. Por quê? Está faltando escuta saudável. A fala atenta é necessária para nós sermos saudáveis. A ansiedade tomou tanta conta de nós, dessa geração, que muitas vezes nós nos vemos perdidos. E a ansiedade generalizada, ela tem a capacidade de tirar de nós a alegria da vida. Nós não temos mais prazer em nada. Então, vamos ouvir, vamos marca comigo, meu povo, vamos conversar. Agora, é preciso preparar uma ambiência onde você pode ser ouvido sem julgamento, sem preconceito, sem direcionamento. Poxa, mas se eu for falar para o pastor quem eu sou, o que eu sinto, que eu estou com vontade de matar fulano, ele vai te excluir da igreja. Não, filho, fica tranquilo. O ambiente algumas irmãs e irmãos já experimentaram esse ambiente da fala. Ele é sigiloso, ali você pode ser quem você é, até porque se Deus sabe quem você é, por que eu não posso saber, né? Esse momento, essa ambiência do acolhimento. Terapia é para isso, para você ser quem você é. Aí uma vez você falando, você vai se escutando. Porque a gente fala, principalmente quem é falante, que nem eu e algumas irmãs que tem aqui. Via de regra as irmãs falam pra caramba, né? Via de regra quem fala muito não se escuta. Então o processo da terapia é levar você a se escutar. Por que você está falando, filho? E você vai trabalhando, e Deus vai dando graça, e você vai se enxergando, e Deus é maravilhoso e vai curando você. Por um tempo, às vezes, toma medicação, depois para, outra hora Jesus intervém, imediatamente cura. Ele é Deus, Ele sabe. Agora, Jesus queria nos prevenir de tudo isso. Daí Ele olha, fala para vocês que servem a Deus e não ao dinheiro, porque uma grande contribuição da busca desesperadora por dinheiro é que ela gera ansiedade. Ansiedade porque eu preciso de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Mas às vezes a gente quer mais, e fica essa loucura, e isso gera ansiedade no nosso coração. Aí para esses que têm a Deus como seu Deus, e não ao dinheiro, ele fala, olha, não se preocupem. O que é preocupação? É uma ocupação de antemão. Uma ocupação que não aconteceu. Ah, meu Deus do céu, será que o Daniel vai casar um dia? Não sei, filho. Será que quando ele tiver 16 anos, onde é que vai estar estudando, vai estar fazendo faculdade aonde? Meu filho, minha filha. Não aconteceu ainda. É diferente de precaução. Preocupação é uma coisa, precaução é outra. Você tem que se precaver, tem que trabalhar, se planejar, dar o melhor de si, mas ocupar-se com algo que não aconteceu é doentio. Por quê? Você corre 2 riscos. Primeiro, pode ser que aquilo que está ocupando a sua mente por antecipação nem aconteça. Ah, será que eu não vou ficar doente? Não sei. Se você ficar ansioso agora, aí pode ser que no futuro você não fique doente. Você gastou a sua energia psíquica naquilo que não aconteceu. E se acontecer, você adoeceu 2 vezes. Você vai ter que gastar energia para resolver o problema depois. Você já gastou preocupando. Aí Jesus falou, não vos preocupeis. Com quê? Com comida, com bebida e com vestimento. Com as coisas mais básicas da vida. Ele falou que não era para preocupar. E a nossa correria não é em torno disso? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber? Será que eu vou pagar aluguel? Filho, fica tranquilo, você está servindo ao Senhor, o aluguel vai vir. Jesus está dizendo, olha, Jesus entende de mente. Quando ele fala que preocupação com a vida, a palavra vida aqui é psique, no grego, é alma.
é a totalidade do ser. Ele estava falando, cuidado que você fica gastando toda a sua energia psíquica com aquilo que não aconteceu ainda. Ah, mas eu não sei se eu caso, e se eu casar e ele me largar? Filha, você nem casou, já está pensando em largar, né? Toca o barco, filha, vai nessa, né? Olha os irmãos que vão casar aí no final do ano, né? Mas será que vai dar certo o casamento? Eu estou preocupado. Não, preocupa não, manda brasa, filha. Diante de Jesus, sabe coisa boa que é o casamento, é bênção de Jesus. Mas não se preocupe não, não gaste tuas forças, porque você precisa economizá-las para que na hora certa você direcione o foco do seu ser naquilo, e você não adoeça de antecipação. Agora, é fácil? Não, mas é saudável. Jesus é fantástico, porque ele usa coisas mais simples. Ele falou, vocês estão preocupados com comida e vestimento, comida e bebida. Vou dar uma olhada nos passarinhos, ave dos céus. Que ave? Pardal. Os passarinhos mais simples que existem. Ele não falou, dá uma olhada para esse pavão do céu. Não, é aves. Aves que não têm relevância. Falou, olha, não trabalham, não colhem, não plantam, não colhem, não recolhem depósito. E o Pai Celestial as alimenta. Ou seja, elas vivem um dia de cada vez, vivem na dependência da providência divina. Aí nós queremos mais, eu quero estocar, eu quero guardar. Eu lembro no começo da pandemia, os irmãos correram para os mercados estocar. Não, vamos lá porque não vai ter comida mais. Não é uma ansiedade? É, claro que havia uma real ameaça de pandemia, ninguém conhecia como seria. Aí nós aqui, todo mundo, graças a Deus, passando pela pandemia, né, Cláudio? Passamos, Deus nos deu graça, perdemos gente, sofremos muito, mas estamos aqui porque Jesus falou, eu cuido dos passarinhos, eu cuido das aves dos céus. Aí ele diz, vocês não valem muito mais do que essas aves dos céus? Essa é a pergunta dele. O Pai Celeste as alimenta. Agora, por que vocês não confiam na providência do Pai? Por que vocês ficam nessa preocupação que gera ansiedade, que gera pânico, que gera... acabou a vida. É o excesso de futuro, né? Excesso de futuro é ansiedade. Depressão é excesso de passado. Não estou falando que elas são reais, são doenças reais, eu sei perfeitamente. Mas Jesus está nos de antemão dizendo a solução. Agora, se Ele cuida das aves, não vai cuidar de vocês? Aí Ele está falando, qual que é a preocupação de vocês? É quanto ao que comer? Quanto ao que vestir? Ele falou, olha para o lírio do campo. O que era o lírio do campo? Por que ele não falou, olha para as... tulipa, aquela flor clara, cara, né? As flor bonita, cara. Fala de uma flor cara aí, irmão. As irmãs gostam de flor. Orquídea é caro? É. Ele não falou, olha para as orquídeas, ele falou, olha para o lírio dos campos. O que era o lírio do campo? É aquela erva, aquela flor que nasce sem cuidado. Não tem estufa, não tem jardineiro, não tem agricultor, não é plantada, ela nasce espontaneamente, naturalmente. Nasce e daqui a pouco seca, que eles usavam das ervas para aquecer fornos para assar os pães. Ele falou, dá uma olhada para a erva do campo, o lírio do campo, olha que beleza. E ele usa algo interessante, ele não usa como referência, ele faz um contraste, um antagonismo. Ele fala, nem Salomão se vestiu como uma delas. Salomão, o camarada mais rico, mais sábio, mais ostentador que existiu na face da terra. E o judeu, quando ele fala de Salomão, os judeus entenderam na hora. Jamais alguém tentou ter a riqueza, o glamour, a formosura e a ostentação de Salomão. Salomão vivia vestido de púrpura, os seus servos mais chegados, que serviam o rei, vestido de púrpura e jogava pó de ouro nos cabelos. Vocês acham que tem gente rica hoje? Salomão era rico. Aí ele não usa para referência nossa o palácio, o rei, o glamour, ele usa o lírio do campo, que tem a sua vulnerabilidade, que tem a sua fragilidade, nasce hoje, amanhã morre. O que ele está dizendo com isso? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí linda, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé. Ele não disse que era homem sem fé,
homens de pequena fé. Vocês não canalizaram a fé de vocês naquilo que é prioridade. É que nós temos como referência do vestir, do comer, o palácio, o rei. Ele falou, não, olhe para as aves e olhe para o lírio do campo, para a erva do campo. Cá para nós, as referências nossas do que é bom, não é o rico, o que tem abundância. Eu falei das marcas domingo passado, né? A gente tem essas referências. Quando eu tiver aquela casa na praia, eu vou ser feliz. Não vai, porque não é a casa da praia que vai te fazer feliz. Se você puder ter, ok, mas já seja feliz agora. E quando você tiver a casa na praia, vai ser melhor ainda. Ou seja, que a referência de vocês não seja isso, seja o cuidado paternal do pai. Agora, nós precisamos entender que ele diz assim, não, primeiro, quando fala da ave, não valem vocês mais que os passarinhos? Veja, nos fazendo inferir que, quando nós somos ansiosos, às vezes, uma das causas da ansiedade generalizada, da pré-ocupação da nossa mente, é que nós ainda não sabemos o valor que nós temos para o Pai. É uma questão de valorização. Aí ele fala, os pagãos é que se ocupam disso. Quem eram os pagãos? Eram aqueles que tinham outros deuses, ídolos, cada um com seus ídolos, mas não chamavam a Deus de Pai. Ele está fazendo um contraste entre aquele que cria num Deus qualquer, mas não tinha intimidade com esse Deus para chamá-lo de Pai. Ele falou, se o Pai cuida das aves, não vai cuidar de vocês? Vocês não têm muito mais valor? Então, primeiro, veja o valor que você tem para Deus. Ele está falando para os discípulos que têm a Deus como Pai. Se Deus é teu Pai, você tem valor. Perceba o valor que você tem diante de Deus. Primeiro, Ele é teu Pai. Segundo, você tem valor. E nós estamos nessa noite aqui celebrando o quê? A morte do Cristo, o preço que Ele pagou para que eu e você tenhamos valor. O nosso valor está no Cristo, no Espírito que mora em nós. Aleluia. Oh, glória. Estou contente, hein? Estou feliz. Não ande preocupado, querido. Vamos aprender junto nessa noite a pôr em prática essa verdade. Não reclama mais não, querido. Eu parei de reclamar, acabou. Eu estava me reclamando esses dias. Aí ele mandou esse texto desse tamanho para eu. Uma pancada dia e noite. Está gravado, né? Vamos dar glórias àquilo que tem. Vamos olhar e ser grato por tudo que Deus já nos deu, por tudo que Deus tem cuidado, pela abundância, pela vida, pelo Espírito, por essa comunidade, pela família. Meus irmãos, quando ele fala assim, olha para o lírio dos campos, ele está dizendo, viva a vida com leveza, porque nós somos frágeis, hoje estamos vivos, amanhã não estamos mais. Pare de caçar confusão, que Jesus está dizendo aqui, sabe? Ele falou, não é a vida maior que a comida? E não é o corpo maior que o vestimento? O que ele está dizendo com isso? Para a gente não ficar fazendo confusão à toa. Salgou o arroz, filha? Deixa o arroz salgado. Vai perder a paz com a mulher por causa do arroz? Vale a pena? Não vale, né? A roupinha não entrou no corpo na hora de vir para a igreja? Né? Está cheinho. De tanta comida que tem, está cheinha. Não reclama não, fica triste, perde o humor. Não vou perder a ceia, não vou na ceia não. Por quê? Estou muito gordo, pastor. Filho, amém, joga a camisa para cima, por fora da calça, né? E deixa a barriga escondida. Para que a gente fica perdendo a razão, perdendo a paz com a comunhão, com os irmãos? Não, é melhor ter paz do que ter razão, alguém já falou, né? Tem uma frase assim. Vamos viver relacionamentos que a vida passa. Vamos abraçar mais, amar mais. É aquela música lá do Trem Bala, lá amanhã. Abrace seus pais, não sei o quê. Viver mais. É preciso amar enquanto, né? É preciso amar. Vamos cantar esse hino, vai lá. Manhã. É preciso, de novo. É preciso amar as pessoas como se não houver. Não é hino não? Porque não foi da ídolo gospel? É um hino, é uma letra verdadeira. Vamos amar, vamos viver mais. Parar de arrumar confusão, Jesus. Aliás, as confusões que a gente arruma é porque nós somos ingratos a Deus, ingratos ao próximo, ingratos a todo mundo.
Cá para nós, né? Você agradeceu a tua esposa hoje, teu esposo? Teus pais, teus filhos? Agradeceu? Poxa, que bom que vocês são gente boa, que bom que vocês cuidam de mim, cuidam de nós. Se Deus está cuidando, esse Pai Celeste, a vida é um sopro, querido. Aí ele pega, vocês ficam preocupados porque qual de vocês que acrescenta 1 hora na vida de vocês? Até a neném nasce a hora que quer, ó. Né, Júlia? A Júlia? Né? Está aí esperando o natural e é na hora que Deus quer. E tem coisa que acontece e é isso aí, é na leveza da vida. Não vos preocupeis, meu Deus do céu, vou fazer um resumão. Não vos preocupeis, versículo 34, portanto não se preocupe com amanhã. Isso aí é tudo que está no capítulo 5, 6. Ele orou, ele ensinou-nos, nós oramos, nos pedindo o quê? O pão nosso não é da semana que vem? É o pão nosso de cada, e é o pão meu, é o pão nosso, significando que eu devo pedir para todo mundo e um pão que é nosso e é só para hoje, amanhã ok. Lembra do maná, no deserto? Se juntasse 2 porções, apodrecia. Tem gente com um celeiro cheio de coisa podre. Essa é a verdade. Então, basta, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O mal aqui é um sentido de sofrimento, calamidade, dificuldades, coisas que surgirão, contingências que surgirão, que nós não controlamos a vida, querido. Você controla a sua vida? Controla nada, não controla nem a mulher, nem o marido, controla a vida. Nós não controlamos nada. As vertentes da vida, nós não controlamos alguma coisa. O grande problema é que nós queremos estar no controle. E quem é líder tem esse costume de querer controlar todo mundo. É horrível esse negócio. Quem tem esse perfil de líder é horrível. Porque ele quer que todas essas coisas aconteçam do jeito dele. Aí não acontece, vira um trem, frustra e vira uma desgrama. Porque a gente quer controlar, eu quero controle. Nós somos assim, nós fazemos isso com nossos filhos, colocamos eles e queremos controle. Claro que tem que ter cuidado no mundo que nós estamos vivendo, mas nós oprimimos nossos filhos, oprimimos nossos maridos, esposa, família, igreja, pastor. É uma opressão, porque a gente quer o controle. Não adianta, sai fora, tem coisa que não está na nossa mão. Aliás, nós controlamos o quê, amado? Nem o nascimento da neném, quanto mais é natural, deixa a vida ser leve, espontânea. Aos discípulos de Jesus ele fala, não fiquem preocupados com isso. Aí ele deu o quê? Um conceito que eu já preguei, que está lá no YouTube, sobre prioridade. Não existem prioridades. Prioridade é a palavra singular. Você tem que estabelecer prioridade. Qual que é a prioridade? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E não é as demais coisas que serão acrescentadas. E essas coisas, as coisas que ele estava falando. Que coisa que ele estava falando? Comida, bebida, felicidade. Ele estava falando dos felizes que choram, os pobres. Tudo isso será acrescentado. Quando? Quando eu busco, quando eu priorizo. Mas a lógica nossa de interpretação da Escritura está errada. Quando você lê esse versículo, o que você acha? Está vendo? Se eu priorizar o reino de Deus, as demais coisas vão acontecer com a minha vida. Então, o reino de Deus não é um fim. Ele é um meio para alcançar um fim. Ou seja, eu quero bênção, quero coisa, quero estar tudo bem, então eu preciso priorizar o reino de Deus. Não, não é isso que ele está dizendo. E reino de Deus, quando eu falo aqui, a gente já acha que é a igreja, é a instituição. Está vendo? Se eu vier no culto todo domingo, sábado, segunda, terça, quarta, na campanha, na novena, na trizena, Deus vai me abençoar. Eu estou priorizando o reino. Não tem nada a ver com o reino de Deus isso aí. Igreja, instituição, não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa. A igreja, como gente, é uma agência desse reino. Pode ser uma representação desse reino. A maioria não é, mas pode ser. Quando ele fala busquem primeiro, ele está falando de primazia. Não é nem prioridade, é primazia. É aquilo que ocupa a tua mente e o teu coração. Se aquilo que ocupa a tua mente e o seu coração for o reino de Deus e a sua justiça, você descansa que as demais coisas acontecem na sua vida. Todas as suas necessidades, o que for preciso para que o reino se estabeleça e a justiça seja feita, pode ficar tranquilo que acontece. Mas nós achamos que buscamos o reino de Deus para conseguir coisa, estátua, etc., coisa daqui. Não tem nada a ver com aqui. É primazia do reino. E por que ele não falou que era para buscar primeiro lugar Deus?
Você já parou para pensar isso? Ele deveria ter falado, busque em primeiro lugar o Deus. Ele falou, o reino de Deus. Porque Deus é abstrato. Deus é totalmente outro. Deus é um tremendo mistério. Deus está na esfera da fé, da metafísica. Deus está além dos nossos sentimentos. Quando ele fala, se ele fala busca o reino, busca Deus em primeiro lugar, ele deixaria a gente bastante acomodado. Não, estou buscando Deus, estou buscando Deus. Tem gente que vive falando isso, que busca, eu busco Deus. Isso não significa nada, busco Deus. Ele fala, busque o reino de Deus, o reinado de Deus, a vontade de Deus. Ele está ressignificando a lei. O maior mandamento era o quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele vem trazer isso para a prática do discipulado, da caminhada cristã. Busque o reino de Deus. Seja no teu coração, seja cheio daquilo que Deus estaria cheio aqui na terra. Busque o reino de Deus, que é o Cristo, que ele falou, o reino de Deus está entre vocês. Quem que estava entre nós? Jesus. Ele falou, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele falou, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro. Quem que estava próximo, que podia ser tocado? Jesus falou, eu estou aqui, eu sou o reino. O reino de Deus sou eu, a forma de viver que deve ser vivida. O tipo de gente que gente tem que ser, esse é o reino de Deus. Aí ele fala, e a sua justiça, o que é justiça? É amar o próximo. Ele está ressignificando a lei, amar o próximo, ou seja, as implicações da justiça. Corra a justiça como um rio, diz o salmista. Ou seja, aquilo que traz dignidade ao próximo é justiça. Então, quando o coração de vocês estiverem cheio disso, do reino de Deus e a sua justiça, essas coisas podem ficar tranquilos, vocês nem vão gastar mais com remédio, com ansiolítico, nem com nada, porque vai acontecer na sua vida. Mas nós queremos o quê? Nós queremos coisa. Queremos coisa, e nada satisfaz nosso coração. E vai enchendo, a gente está preocupado com vestir, com comer. Arroz e feijão não está bom mais, tem que ter picanha. É bom, né? Picanha é gostoso, irmão. Ó, aleluia. Né? Mas se não tiver, amém. Roupa, tem que ter roupa. Falei aqui domingo, tem que ter roupa do jacarezinho. Né? E se não tiver jacarezinho, veste do lagartinho. Coisa mais simples. Essa leveza de vida que Jesus falou, se vocês se ocuparem disso, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar adoecidos. Baste a cada dia as suas dificuldades, as suas tribulações. Você vê como a gente complica? Augusto Cury fala assim, Augusto Cury diz que é um psiquiatra e escritor, que o ser humano é tão criativo que quando não tem problema, ele cria um. E nós criamos mesmo, né? Tem dia que eu falo, Pretinha, não cria problema comigo, pelo amor de Deus. A gente acaba criando quando não tem nada. Ele está fazendo um contraste com o pagão, aquele que não tem Deus, que tem ídolos, que não reconhece a Deus como Pai, fazendo um contraste com o discípulo, que agora entendeu que Jesus é o reino encarnado e que nós precisamos ser como ele, basta o discípulo ser como seu mestre. Falou, vivam com essa leveza, que todas as demais coisas vão acontecer. Parem de ocupar a mente de vocês antecipadamente, porque essa preocupação pode gerar ansiedade e você ficar adoecido. Agora, para eu e você que já estamos meio adoecidos, é noite de cura, é noite da ceia, é noite de nos enxergarmos, é noite de nós nos avaliarmos, é noite de nós repensarmos a vida, é noite de nós pararmos e refletirmos se nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar, ou temos buscado as outras coisas e achando que Deus é obrigado a validar nossos desejos. Amados, priorize, tenha prioridade no coração, o reino, o Pai e a sua justiça. Vamos viver intensamente? Vamos, despreocupadamente?